Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o feminismo, é a história do feminismo, a história do movimento feminista. Aqui no canal, para quem não sabe, a gente está falando um pouco mais sobre sociologia, já falamos sobre movimentos sociais e minorias, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado para vocês. Já falamos de movimento LGBT e hoje vamos falar um pouquinho do movimento feminista. Então, se você quiser mais conteúdos sobre sociologia, sobre história, não se esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e saber que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Antes da gente começar a falar de fato dessa trajetória histórica do feminismo, eu preciso muito que você entenda que essa aula é mais dedicada às questões feministas do mundo ocidental. A gente tem aí, na sociologia e na historiografia, os estudos mais tradicionais, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa linguagem dos estudos tradicionais, para a gente entender um pouco mais como funciona a lógica dos estudos dos movimentos feministas. Isso não quer dizer que aqui nesse vídeo eu vou abarcar tudo, é impossível, o movimento feminista é gigantesco, são muitas autoras, muitas questões, mas eu vou dar um panorama geral para você nesse vídeo para você entender mais. E se você tiver interesse em algo específico, é só comentar aqui embaixo que a gente pode discutir em outro vídeo. Para iniciar, a gente precisa entender o que é feminismo, né? Infelizmente, muita gente não sabe, acha que sabe o que é feminismo, muita gente tem preconceito, mas na verdade o feminismo é um movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direito de condições das mulheres na sociedade. Não tem nada a ver essa lógica de o feminismo é contrário do machismo ou as mulheres querem ficar superiores ao homem. Não tem nada a ver. A base do feminismo é alcançar essa questão dos direitos e se livrar dessas questões tão violentas, que vivemos infelizmente até os dias de hoje. Estou gravando esse vídeo num momento aí muito crítico na história aí do Brasil com relação a isso, que é o caso da Mariana Ferrer. E, enfim, a gente pode ter inúmeras discussões, como eu disse, posteriormente aqui no canal, mas é importante a gente entender o significado do que é o movimento feminista. O termo feminismo, na verdade, ele vai surgir aí, pelo menos em registros, com um filósofo chamado Charles Fourier. Ele vai falar isso numa obra dele chamada Teoria dos Quatro Movimentos, e ele vai defender nessa obra que a liberdade para as mulheres é um pré-requisito para o progresso, que não adianta nada os homens aí terem acesso à ciência, à cultura, à educação, sendo que as mulheres ficam isoladas. Então, o progresso, para existir, ele precisa também que as mulheres façam parte dessas questões sociais. Então, o termo feminismo aí, pelo menos os registros ocidentais que a gente tem, são de Charles Fourier. A questão do feminismo, do movimento, se espalha ao longo do século XIX na Europa e na América do Norte. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui. E esse conceito feminista é muito plural, porque vai contribuir com as mulheres de diversos lugares, diversas etnias, e o movimento contribui para essas mulheres e as mulheres contribuem para esse movimento feminista. Então, mais uma vez reforçando que, por mais que esse vídeo vai focar mais no lado ocidental, isso não quer dizer que isso seja exclusivo do Ocidente ou exclusivo da Europa, dos Estados Unidos, tá? Bom, os estudos do feminismo, mais tradicionalmente falando, dividem o feminismo, o movimento, em três ondas, O século XIX com a primeira onda, o século XX na década de 60 até 80 com a segunda onda, e a década de 90 para frente com a terceira onda, e a gente tem aí, a partir de 2000, 2010, uma possível quarta onda. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Essa questão de ondas também já é muito discutida. Como eu disse, é um estudo mais tradicional. Eu trago aqui justamente porque é o que vocês vão encontrar na maioria dos livros, Por falar em onda, muitas autoras criticam esse termo onda, porque a ideia de onda é que é algo que, começa, mas termina. E não quer dizer que a primeira onda não contribui com a segunda e não contribui com a terceira, não quer dizer que as lutas da primeira onda não estejam na segunda nem na terceira, e assim sucessivamente, tá? Então toma cuidado aí com esses termos. Falando de primeira onda, nós temos aí o século XIX como contexto. Nós temos a Segunda Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, mais especificamente a independência dos Estados Unidos. E esses movimentos vão contribuir, sim,
para a questão das mulheres também, mas contribui mais para a consciência dessas mulheres do que de fato para avanços. Então, primeiro a gente tem a conscientização dessas mulheres, e essas mulheres lutando por esses avanços, do que de fato grandes avanços sendo alcançados. Por que eu falo isso? A própria Revolução Francesa, né? Quando a gente vai estudar, a gente estuda a questão de liberdade, igualdade, fraternidade. As mulheres não são inclusas nisso. Inclusive, Olympe de Gouges, que é essa senhora aqui, que está aqui, né? Em 1791, escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Por quê? Todo aquele discurso iluminista de ideais, e aí a Revolução Francesa escreve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que direitos são esses, não é mesmo? Que igualdade, que liberdade é essa para os homens, né? Mais especificamente homens brancos. Mas enfim, então a Olympe de Gouges, e eu não sei pronunciar o nome dela, sinto muito, desculpa, não sou boa de francês, mas ela vai então questionar isso, né? Contestar isso. E nós temos na Inglaterra a Mary Wollstonecraft, que também vai questionar isso no mesmo contexto, né? Vai questionar essas reivindicações e vai escrever um texto também em reivindicação dos direitos das mulheres. Então, observem que esses movimentos não vão trazer de fato aí para as mulheres essas conquistas, mas vai trazer bastante aí conscientização com relação a isso, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, Olympe de Gouges e a Mary, e aqui, muitas mulheres nesse período, né, da burguesia, da nobreza, tentavam contestar mais questões de educação e tudo, só que existem diferenças, né? As mulheres aí não vão sempre querer exatamente as mesmas coisas. Enquanto elas estavam mais preocupadas com a questão educacional, por exemplo, as operárias estavam preocupadas com os direitos trabalhistas para elas também, né? As mulheres recebiam muito menos, né? Com a Revolução Industrial, era basicamente metade do salário dos homens, né? Então tem outras preocupações. Claro que não quer dizer que as operárias não se preocupem com estudo e nem nada disso, mas na pele, no dia a dia, elas estavam vivendo outras situações. Então, quais são os objetivos aí de uma forma geral dessa primeira onda? Igualdade de direitos, relação mais simétrica no casamento e a questão educacional, como eu citei aqui. Bom, também na primeira onda a gente encontra as chamadas sufragistas. Qual que é o significado aí de sufragistas? São movimentos que querem votos para as mulheres. Aqui eu trouxe para vocês algumas sufragistas norte-americanas e eu quero que vocês entendam o seguinte: por mais que observe que a Elizabeth Stanton aqui lutando em 1848 com relação ao voto feminino, é só em 1920 que o voto feminino em nível federal é conquistado nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, a primeira onda é mais uma onda de conscientização, movimentação, mas as conquistas demoram um pouco a chegar. Infelizmente, se a gente comparar com os dias de hoje, também as conquistas não são algo tão rápido assim, né? Bom, outro caso importante de entender aqui é que nos Estados Unidos, além da questão do sufragismo, existe também a questão do abolicionismo. E muitas das vezes essas lutas andavam juntas. E aqui no centro nós temos a Sojourner Truth, que ficou conhecida por um discurso muito famoso nessas convenções, né, que existiam de sufragismo e de abolicionismo, em que ela falava o seguinte: peraí, mas eu não sou uma mulher então? Porque em cima do seu discurso, mulher é alguém frágil, alguém que não dá conta de nada e tudo mais, mas eu sou uma ex-escravizada. Ninguém carregava nada por mim, ninguém fazia nada por mim, né? Então, aqui também nasce aí essa problemática da mulher negra, porque igual eu falei anteriormente, existe a mulher aí nobre, burguesa e a mulher operária, mas existe as mulheres, existe a mulher branca e a mulher negra, e existem diferenças. Infelizmente, existem diferenças, a gente não pode negá-las, né? Inclusive, é muito emocionante esse discurso. Eu vou tentar achar o link para vocês dele. Vou deixar aqui embaixo. Claro que a gente não tem o original, a gente tem uma atriz declamando esse discurso, mas é um discurso extremamente importante para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões, tá? Então, não deixe de assistir, eu vou colocar aqui para vocês. Ainda sobre as sufragistas, a gente tem um movimento norte-americano, como eu disse, também muito atrelado ao abolicionismo, mas a gente tem um movimento inglês, né?
o movimento inglês, o movimento europeu. E o que mais chama atenção, é claro, gente, existem inúmeros grupos, tá? Como eu disse, é um panorama geral, mas esse grupo chama muita atenção, que é o Women's Social and Political Union, que foram pejorativamente chamadas de sufragetes, né? Usavam esse nome para falarem mal delas, digamos assim, porque elas tinham atitudes consideradas mais radicais, né? Frente aí aos desejos delas. Então, bombas eram utilizadas, incêndios, ataques a obras de arte, né? Inclusive, ano passado no ASP teve uma exposição sobre a questão feminista e parte dessa exposição era dedicada a esse grupo, porque elas iam a museus e, né, como eu posso fazer? Violentavam, eu não sei qual a palavra que eu posso usar aqui, né? Mas, digamos, estragavam algumas obras de arte. Observem aqui que é como se fossem facas aqui enfiadas. Mas qual que é a ideia? Era qualquer obra de arte? Era de qualquer jeito? Era de qualquer forma? Não. Era um movimento que fazia isso com obras de arte que objetificavam mulheres. Então tem uma intenção por trás, tem uma lógica por trás. E sim, gente, era para chamar atenção. Ninguém chama atenção deitado na cama, né? Claro que existem várias formas, a gente pode discutir aqui, mas esse grupo se utiliza dessas maneiras para chamar atenção para a causa do voto feminino. E é inocente a gente pensar que simplesmente um governo vai deixar a mulher votar à toa, né? Esses movimentos tiveram inúmera participação, não só o movimento das mulheres, mas é, por exemplo, inocente pensar que os governos vão ser bonzinhos e vai dar direitos trabalhistas. Não, os trabalhadores tiveram parte, sim, em movimentos e tudo, em contestar essas questões. A mesma coisa com as sufragistas, tá? Tem um filme do mesmo nome, As Sufragistas, eu aconselho bastante você a ver, é bem interessante e mostra também um pouquinho desse grupo, né? Inclusive mostra esse acidente envolvendo o cavalo do rei, que uma mulher aí meio que se joga na frente aí do cavalo do rei. Dizem que a ideia não era essa, mas acaba acontecendo e isso vai chamar bastante atenção para o movimento. Tanto que observem aqui que isso acontece em 1913 e em 1918, acima de 30 anos com propriedade, a mulher já conseguia votar e depois em 1928, acima de 21 anos, tá? Que são conquistas graduais, mas que essas mulheres têm bastante responsabilidade em cima dessas conquistas também. A gente não pode anular isso, tá? Com relação ao 8 de março, todo ano a mesma história, né? 8 de março, a rosa, da rosa, não da rosa, o que que faz? Vamos entender um pouquinho a origem do 8 de março, né? Por que que muitas pessoas criticam essa questão de parabéns, de rosa, etc. Não é que você é proibido de fazer isso, não é. Mas é entender que o 8 de março, o Dia da Mulher, tem relação com luta, tem relação com os movimentos das mulheres, né, por conquistas. Então não é uma rosa que vai de fato aí fazer com que esse dia seja de fato o Dia da Mulher, e sim a reflexão sobre as lutas das mulheres, a lógica aí por trás da luta das mulheres. Bom, na verdade essa data foi sugerida por Clara Zetkin, foi uma sugestão na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas na Dinamarca, essa aqui é a Clara Zetkin, e existem várias versões sobre essa data. E o que eu quero que você entenda é que não existe uma versão, existe a Clara Zetkin dando a sugestão, pegando aí vários, e esses grupos pegando vários desses movimentos para definir uma data. Então existem tanto as versões nos Estados Unidos, coloquei as duas aqui para vocês, mas existe a versão russa também, né? Que muitas das vezes é colocada debaixo dos panos por motivos de fez parte da Revolução Russa, tem a ver com questões socialistas, aí o povo, né, coloca debaixo do tapete por questões preconceituosas. Mas então existem essas três versões até mesmo, né? Dizem que uma dessas dos Estados Unidos é invenção e a outra de fato foi verídica, mas que todas elas, de alguma forma, contribuem para o 8 de março, tá? A gente não atribui a uma questão só, a um movimento só, e sim a uma reunião de mulheres que falam, olha, vamos homenagear essas mulheres que sofreram nesses momentos e vamos colocar essa data aí como importante para a luta da mulher, para a luta dos direitos, para a luta do feminismo, beleza?
Falando de segunda onda, nós temos um contexto de Guerra Fria, Revolução Cultural da década de 60 e um contexto de ditadura na América Latina. Por isso que é importante a gente entender as diferenças da segunda onda, que vai depender muito de onde está localizado o movimento, né? Por exemplo, na América Latina, a ditadura, então as mulheres vão lutar por outras questões. Eu tenho exemplo da ditadura do Brasil, as mulheres aí, ou da América, ou da Argentina, por exemplo, o movimento de mães lutando com relação aos filhos que foram desaparecidos. Então tem várias lutas de mulheres diferentes na segunda onda. Tem a questão do feminismo negro também, por exemplo. A influência maior da segunda onda é a Simone de Beauvoir, com O Segundo Sexo, que é publicada em 49, e a Angela Davis, que é publicada em 44, Mulheres, Raça e Classe. Então você tem relação com a questão do ser mulher, mas também tem relação com a questão de ser mulher negra, ser mulher branca, diferenças, semelhanças, classe, tudo aí na segunda onda. E as principais discussões seria a distinção entre sexo e gênero, é preciso aí tomar cuidado, né? Distinção entre sexo e gênero, sexualidade, violência doméstica e trabalho doméstico não remunerado, né? Que as mulheres aí ficam em casa muito tempo e não tem nenhuma remuneração, não tem, na verdade, nenhum direito com relação a isso, né? Dentro da segunda onda, temáticas que são relevantes. A questão do sexismo, né, que é a questão da discriminação da mulher única e exclusivamente por ser mulher. Misoginia também, né, colocando aí no mesmo parâmetro. A questão das identidades LGBT, então a homofobia, transfobia, a questão da identidade de gênero. Já discutimos isso aqui no vídeo sobre o movimento LGBT. Mas a questão do que é ser mulher, né, a frase da Simone de Beauvoir, que muita gente fica revoltada, mas não sabe o que significa, né? Que não se nasce mulher, torna-se mulher. É muito interessante a gente pensar nessa distinção de sexo e gênero, como já foi dito aqui. O fato de eu nascer com os órgãos femininos, né, considerados femininos, por exemplo, não faz com que, por exemplo, eu seja uma pessoa que goste de maquiagem, sensível, que tem que ter o cabelo grande, que necessariamente tem que ter vontade de ter filho. Não tem nada a ver. Então, o torna-se mulher é o quê? A questão do tornar-se mulher é o que a sociedade impõe para essa pessoa que nasceu com esses órgãos especificamente. A mesma coisa para o homem, tá, gente? A gente está falando aqui do movimento feminista, mas o homem também tem imposições, né? Então, aquela questão de o homem não chora, de o homem tem que ser garanhão, tem que pegar todo mundo, e aí a mulher que pega todo mundo é galinha, é piranha, sabe? Então, tipo assim, isso é uma questão social, é isso que a Simone de Beauvoir quis dizer, que todas essas características que se atribuem para a mulher não é porque ela nasceu com aqueles órgãos, e sim porque foram atribuídos, a sociedade atribuiu, a sociedade falou assim, é assim que você tem que ser. Então, não se nasce mulher, torna-se mulher. É esse o significado, tá? E algumas reivindicações, a questão dos direitos econômicos, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, aqui a gente tá falando da década de 60, 70. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, até a década de 60 e 70, a mulher precisava de uma autorização do marido se ela quisesse trabalhar, se ela quisesse abrir conta. Então, ela não tem nenhuma autonomia, nenhuma. A questão das questões reprodutivas, né, a discussão do aborto, né, porque querendo ou não é o corpo da mulher que está sendo afetado ali. Tem condições equiparadas no mercado de trabalho que infelizmente as mulheres lutam até hoje. Lembra que eu falei lá no início que não quer dizer que as coisas da segunda onda não interferem na terceira ou na quarta. E é preciso mudar o público para que as opressões que as mulheres sofram na vida privada acabam. A questão da segunda onda, a frase mais falada é: o pessoal é político. Porque a mulher, ela começa lá na primeira onda com um voto, né? Que é algo de fora, que tá de fora de casa, que ela vai ter a participação política. Mas não adianta nada a mulher votar, chegar em casa, sofrer violência, chegar em casa e não ter sua liberdade, etc. Então, a segunda onda discute muito isso, né? O pessoal que está dentro de casa é político, também interfere no que está fora de casa. Um interfere no outro, né? E aí nós temos duas figuras importantes desse movimento, principalmente com relação ao feminismo negro, que é a Angela Davis e a Barbara Smith. Na segunda onda a gente consegue ver algumas
digamos, algumas linhas do feminismo, né, surgindo, que é o feminismo radical, o feminismo decolonial, o feminismo negro, e surgem, mas não quer dizer que também terminam aqui, né? Até hoje a gente tem muitas discussões com relação a isso. Como eu disse aí a frase, o pessoal é político, a Simone de Beauvoir falando de não se nasce mulher, torna-se mulher, eu expliquei isso para vocês aqui. A questão da Betty Friedan também falando dessa idealização da feminilidade, como eu disse aqui, essa questão de ser sensível, de gostar de maquiagem, de ter cabelo comprido, de querer ser mãe, de que toda mulher necessariamente vai ter essa vontade, esse instinto materno. Não tem nada disso, tá? E aqui nós temos a Margaret Sanger, que é uma feminista, ativista, enfermeira, que vai lutar com relação à pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional naquele momento era uma conquista muito grande para a mulher, né? A mulher não escolhia se ela engravidaria ou não, né? Não tinha isso. E aí você fala, mas abriu a perna, então tem que engravidar mesmo. Bom, são várias discussões sobre isso, né? Mas na década de 60, até antes disso, muitas das vezes a mulher não escolhe nem essa parte, tá? Existem tantas violências nesse sentido que a gente precisa muito refletir sobre. Será que a sua avó, sua bisavó, que teve inúmeros filhos, será que de fato todas as vezes que ela, né, abriu as pernas, ela queria de fato fazer isso? É uma discussão a se ter, né? As mulheres, infelizmente, ao longo de muitos períodos da história, até os dias de hoje, foram encaradas como objetos, muitas das vezes objetos sexuais, e aí sofreram, sim, violências, mesmo através dos maridos, namorados, etc. A gente precisa discutir bastante isso também. É bastante complicado, delicado, mas é importante. Bom, aqui outro mito, né, que é a queima dos sutiãs do movimento feminista. Na verdade, não existiu queima de sutiã, né? O que existiu foi um protesto com relação ao Miss América, né? Que é essa questão de como se fosse Miss Brasil, esses concursos de beleza, na verdade, né? Que vão objetificar a mulher. E não teve queima, né? O que teve foi essa figura aqui do centro, essa Freedom Trash, que significa lixeira da liberdade, em que elas jogavam elementos como sutiã, maquiagem, etc., que seriam elementos ali que aprisionavam a mulher, o ser mulher, como a gente discutiu aqui, tá? Então, outros cartazes aqui, ó. Let's judge ourselves as people. Vamos nos julgar como pessoas, né? E não se eu fico bem de biquíni ou não. Can makeup cover the wounds of our oppression? Será que a maquiagem cobre as feridas da opressão? Bem intenso, né? E aqui, ó. I am a woman, not a toy, pet or mascot. Eu sou uma mulher. Eu não sou um pet, um mascote, nada disso. Eu sou uma mulher. Então, um movimento extremamente importante, né? Que questiona bastante. E cuidado, porque as pessoas colocavam nas mídias, essas mulheres bárbaras queimando sutiã e tudo. Não teve nada disso. O que teve era um protesto e não teve queima. Inclusive, até algumas queriam, sabe, queimar aí a lixeira, né? Porque são essas questões da opressão. Mas foram proibidas de fazer isso, tá? Terceira onda, nós temos a partir da década de 80, uma reação conservadora, muitas pessoas falando que era uma era pós-feminista, que não precisava mais de feminismo, que as mulheres já tinham alcançado tudo, quem dera, não é mesmo? E aí nós temos influências de várias autoras, como Judith Butler, Kimberly Crenshaw, não sei o nome dela, desculpa, Bell Hooks, Angela Davis novamente. Gente, Angela Davis até os dias de hoje, tá? Eu não sei se eu tô gravando esse vídeo na época que tá sendo contados os votos das eleições norte-americanas. A Angela Davis tá aí aparecendo na televisão comentando as eleições, tá? Então a Angela Davis é ativa até hoje. Audre Lorde, entre outras. Aqui a relação das diferenças dos diferentes feminismos, a interseccionalidade, feminismo pós-colonial, feminismo indígena, transfeminismo, várias discussões diferentes com relação à segunda onda, que agora é gênero fluido. E que significa isso? Não tem essa de gênero masculino e feminino, a pessoa escolhe, é tudo uma performance, é tudo o jeito que eu encaro a sociedade, né? Então, se eu tô aqui de esmalte, batom, é a performance que eu tô fazendo aqui, mas amanhã posso raspar a cabeça e ter outra performance.
Então, é tudo uma questão de performance, do não binarismo, não só esse negócio de mulher e homem, existem várias outras questões aí. A teoria queer e a interseccionalidade. Dentro da terceira onda, algumas autoras, como a própria Judith Butler, né, que é bastante aí conhecida, inclusive bastante, infelizmente, bastante polêmica, né, que as pessoas aí acham que ela é polêmica, de polêmica ela não tem nada, ela está discutindo coisas que são bastante atuais, com relação à fluidez de gênero, o não binarismo e a questão da performance, como eu mesma disse, né, como eu falei aqui, é tudo uma questão de como você vai se portar no mundo, né. Bom, tem também a questão do feminismo interseccional, que vai falar de privilégios, de opressões, de papéis. O feminismo aqui com relação às questões coloniais, lembra que eu falei que aqui a gente está centrando muito numa lógica ocidental, mas existe uma lógica oriental, existe uma lógica que envolve as diferenças aí com relação a países que foram colonizados e não que colonizaram, né? Existem sim inúmeras diferenças. E nós temos várias temáticas relevantes, que é a crítica ao elitismo do feminismo. Não adianta nada você lutar pelo seu voto, lutar por essas questões, se a sua empregada, se você tem empregada doméstica que não tem nenhum direito dentro da sua casa, né? Então, é muito fácil falar, as mulheres precisam disso, disso, daquilo, só que na hora de você, quando você encontra com uma mulher negra na rua, você maltrata ela. Essas questões são importantes serem discutidas. Incorporar outros tipos de feminino, que é o feminismo negro, trans, lésbico, pós-colonial, indígena, como eu disse aqui. A crítica ao binarismo de gênero, que eu também disse, né? Só mulher e homem não define essas questões de gênero, né? Tem o movimento LGBT, a teoria queer, e vai desvincular a questão do gênero e de orientação sexual. Muito importante também. Eu discuti isso no vídeo sobre o movimento LGBT. É muito engraçado porque as pessoas, por exemplo, se eu sou uma mulher, mas sou uma mulher trans, as pessoas acham que eu me tornei trans porque eu queria me relacionar com outro sexo, com outro gênero. Não, gente. Eu me tornar trans quer dizer que eu não me sinto bem com quem eu sou e não com quem eu gosto. Então existem pessoas trans homossexuais e existem pessoas trans heterossexuais, bissexuais, uma coisa não tem ligação direta com a outra, tá? É importante discutir isso. Por último, mas não menos importante, a quarta onda, né? A atualidade, a partir dos anos 2010, não existe um consenso ainda sobre a quarta onda nesses estudos tradicionais que eu disse para vocês, mas é nítida que existe uma quarta onda e que tem uma influência digital muito grande aí, né? Tanto que a inclusão digital é uma diferença significativa devido a isso, né? E uma questão educacional também. Nós temos várias influências, como a Malala, a Chimamanda, a Emma Watson, por exemplo, e discussões com movimentos na internet bastante intensos, né? A Emma Watson, gente, se vocês não conhecem a Emma Watson, tá até aqui, né, no meu quadro do Harry Potter, mas a Emma Watson é uma mulher muito importante para o movimento feminista da quarta onda. Nós temos ela presidindo aí várias questões na ONU Mulheres, inclusive o grupo He for She. E o que significa isso? He for She, ele por ela. Por quê? Para esse grupo, para a ONU Mulheres, acredita-se a importância de inclusão dos homens nessas discussões, nesses pensamentos, porque o feminismo é importante para os homens também, sim. É igual eu disse aqui, os estereótipos do ser homem, do ser mulher, isso precisa ser quebrado e essa quebra acontece com o movimento feminista, não tem jeito, tá? Tem a Chimamanda, que é uma nigeriana maravilhosa, gente. Se vocês não conhecem a Chimamanda, por favor, digitem o nome dela e digita só Chimamanda, que eu sei que o sobrenome é diferente, né? Mas digita Chimamanda Ted. Tem O Perigo da História Única e Sejamos Todos Feministas. Assista esses dois. Juro, você não vai perder nenhum minuto da sua vida, pelo contrário, você vai ganhar minutos assistindo essas duas palestras dela. Ela tem inúmeros livros também, aconselho. Existem, inclusive, livros gratuitos na Amazon para baixar dela. Já li livros tanto gratuitos quanto não gratuitos, né? Tem o Americana também, que é um romance que eu já li. Enfim, é uma autora sensacional. Ela também tem um livro sobre criação de crianças feministas, né? A importância da criança compreender o feminismo.
Aconselho demais vocês a verem, assistirem, depois vocês comentam aqui se vocês gostaram, se vocês já viram, o que vocês acharam. E a Malala, né, que, assim, igual eu disse no início do vídeo, a gente tá na quarta onda, mas o direito aos estudos é uma questão lá da primeira onda, né, mas que em alguns lugares do mundo a mulher não tem, como, por exemplo, a questão paquistanesa, né, a Malala sofreu bastante, né, sofreu um ataque, levou tiros e tudo, lutando pelo direito de se estudar, da mulher estudar, né? Então, é algo a se refletir aí que esse feminismo, ele ainda tem muito o que fazer, né? O movimento ainda tem muito trabalho pela frente, porque infelizmente o mundo ainda em questão de gênero, não só de gênero, tá, gente? Mas em questão de gênero é muito, muito, muito desigual. Por isso existem aí essas ondas, esses movimentos ainda bastante fortes. E aqui a questão dos movimentos na internet, na rua, né? Tem um movimento Me Too, tem um movimento Primeiro Assédio, em que as mulheres começam a expor aí as dificuldades que elas vivenciam, o movimento Nem Uma Menos contra a violência doméstica, e eu coloquei aqui o Amor e Sexo, que é um programa global, né? E por que eu coloquei aqui? O feminismo, o movimento feminista, ele tem, por se tornar cada vez maior, ele tem também se tornado moda em algumas questões, né? Alguns programas, produtos. Claro, gente, que isso tem lados positivos e negativos. Eu gosto de encarar o lado positivo, que é um programa numa televisão aberta falando sobre a violência contra a mulher, falando que tem que ligar para o 180 se seu marido fizer alguma coisa com você. Gente, isso é precioso, que, como eu disse, infelizmente ainda a desigualdade é muito grande, a violência de gênero é muito grande. Então, quanto mais a gente conscientiza a mulher de que violência não é legal, de que o marido não tem o direito de fazer nada disso com ela, isso é muito importante, isso vai poupar muitas vidas. O feminismo não mata, o machismo mata todos os dias. Então, a gente precisa dessa conscientização. Bom, eu me alonguei demais, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte ele. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você quer entender um pouquinho mais de alguma parte dessas que eu falei aqui hoje, comenta aqui embaixo. É sempre um prazer falar de algo que eu acredito muito. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.